paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar continuidade à lição de ontem, que é a nossa lição de número 5, a promessa de salvação. Que o Senhor Jesus venha poder falar com cada um de vocês. Hoje vamos para o tópico 2, a natureza da promessa da salvação. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus entre no controle desse estudo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa lição em Tuas mãos. Peço que o Senhor já me use como instrumento da Tua obra e que eu seja um canal de bênção para o Teu povo. Que eu possa explicar tudo aquilo que o Senhor deseja para que as pessoas venham entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. O tópico 2, a natureza da promessa de salvação. O tópico 1.1 dessa lição. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. 1.1. Justificação. Um dos aspectos das obras salvíficas que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que está dizendo aqui? Nós erramos, nós vivíamos no pecado, mas um dia o Evangelho veio até nós, alguém pregou a palavra, alguém falou de Jesus, e nós não só o conhecemos, porque quando nós éramos no mundo, ou quando vamos evangelizar alguém, muitas das vezes nós perguntamos assim: você quer conhecer Jesus? E as pessoas respondem: eu já conheço Jesus. Então é por isso que eu explico aos meus alunos, que eu falo o seguinte: vamos tentar evitar de falar se querem conhecer Jesus. Porque conhecer Jesus muitos conhecem. Mas você quer ter uma amizade verdadeira com Jesus? Quer ter uma intimidade com Jesus? Porque é isso que Jesus quer com você. Ele não quer que você seja só um conhecido, mas que seja um amigo. Então, quando o Evangelho chega até você e você não joga fora, mas sim traz Jesus para a sua vida, torna-se amigo dele e reconhece que ele é o único salvador da sua vida e é filho do Deus Altíssimo, aí você vai ter a sua salvação por justificação. Aqui está dizendo, Deus vai esquecer, vai pegar o seu pecado e jogar no mar do esquecimento. Então, é como se você fosse de frente para um juiz, você tivesse sido condenado, cumprido a sua pena, e depois que você cumpriu a sua pena, você não deve mais nada para a sociedade. E aqui é a mesma coisa. Quando você está entregando sua vida para Jesus, você está falando: eu sou culpado do meu pecado. Então você está cumprindo a sua pena. E sua pena é cumprida, e com isso você não tem mais nada. A sua ficha está limpa. Nós sabemos que na sociedade a pessoa é presa, ela ainda fica fichada, mas não é diferente com Cristo. Porque quantos na sociedade, quando alguém é preso, cumpre a pena, sai da prisão, é difícil viver aqui fora. Porque é difícil viver sem cometer os mesmos crimes. Porque muitos vão olhar desconfiado. Sim, claro, somos seres humanos. E não é diferente na presença do Senhor.
Quando uma pessoa se converte, a pessoa olha, ele se converteu? Não, imagina, duvido. Não, é fogo de palha. Mas o que importa é que a justiça de Deus te alcançou. Você só não pode regredir para fazer aquilo que você fazia antes. Então não regrida. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue fazendo o que é correto. Depois de você ser perdoado, ter cumprido sua pena, continue fazendo o que é correto, para que você não seja condenado novamente. E cuidado, porque pode ser condenado ao fogo do inferno. Ponto 2. Regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração denominada de novo nascimento. No mesmo capítulo, João 3:1-6, uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical, por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. O que acontece aqui? Como é o nascer de novo? Na Bíblia vai falar que Nicodemo, um grande doutor da lei, vai procurar Jesus, às escondidas, e pergunta a ele o que é esse nascer de novo. Como que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica que não é o nascer da carne, mas sim do Espírito. Porque não tem como entrarmos de novo no ventre da nossa mãe para nascer novamente. Imagina, você é adulto entrar dentro da barriga da sua mãe. Não é isso. É o seu espaço de agora em diante, daqui para frente. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece é o seguinte, você ainda continua tendo uma escolha. Você tem o livre-arbítrio de você continuar debaixo das mãos do Senhor, continuar no pecado. Então, até você fazer a sua escolha, você tem o livre-arbítrio. Quando você faz a sua escolha, se você for para o pecado, você também não tem mais livre-arbítrio. Porque o diabo não deixa mais você ter escolhas. Você vai até querer escolher, mas o diabo não vai deixar. E vai te fazer mal, porque vai te levar para o inferno. Quando você escolhe a vida com Deus, escolhe ter uma vida reta e digna, o seu livre-arbítrio acabou, porque as suas escolhas, quem faz agora é Cristo. Mas você não é mais escravo, e sim amigo de Deus. Você vai caminhar como um amigo e não como um ditador. Então a regeneração é, eu aceitei a Cristo, hoje tudo aquilo que eu fiz de errado, Deus me perdoou, ficou para trás, não vou fazer mais, porque eu sou uma nova criatura. E a nova criatura é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então nós temos que nascer de novo para que o nosso espírito seja alimentado. Certa vez um sábio, uma pessoa perguntou, conversando com o sábio falou, dentro de nós existe dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. E o garoto perguntou, quem é mais forte? Aí o sábio falou, aquele que você alimentar melhor. Aquele que você alimentar. Se você alimentar o lobo mau, você vai ser uma pessoa má. Mas se você alimenta o lobo bom, e quem é o lobo bom? É a palavra, você se alimentar da palavra de Deus. Quando você alimenta ele, você se torna uma pessoa boa. Então, com isso, você consegue
fazer a vontade de Deus e não a sua. E você não vai reclamar, porque a vontade de Deus é boa e agradável. Você vai perceber que quando você está na mão do inimigo, você pode até fazer sua vontade, mas não é boa, não é agradável. Porque lá na frente sempre acontece alguma coisa e você se decepciona. Mas quando você permite que Deus faça a tua vontade na sua vida, você jamais vai se decepcionar. Então, se regenera para alcançar a salvação. Mude suas atitudes para alcançar a salvação. Santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário, de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justiça da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo correrá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Como eu me santifico? Irmãos, a Bíblia está aí. Leia a palavra do Senhor. Eu sempre costumo falar que para conhecer a Deus, eu leio a Bíblia. Para ter intimidade com Ele, eu oro, eu clamo, eu converso. Sabe, a sua oração não é só... Você não deve fazer sua oração só para pedir, não. Adore o Senhor. Converse com Ele. Pergunta a Ele, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça hoje? Porque a gente tem um mal tremendo. Muitas das vezes fazemos Deus como garçom. Só estamos pedindo. E fazer a obra dele verdadeiramente, não estamos fazendo. E aí a gente esquece e acha que hoje é como se fosse a Shopee. Que você vai lá, marca, bota no carrinho e depois entrega. Não, não é isso. A obra de Deus, a santificação, para você se aproximar cada vez mais de Deus, é você se guiar em direção a Ele. Permitir que Ele guie os teus passos e obedecer às suas ordens, o que Ele lhe pede. Muitas das vezes Ele vai falar para a gente ir para um caminho, para ir num lugar e a gente ir. Quantas vezes a gente vai acordar de madrugada e vai vir, às vezes, nomes na nossa cabeça que a gente nem sabe quem é, às vezes nome que a gente nunca nem ouviu falar. É Deus falando conosco. Faça a minha obra. E é isso que nós devemos fazer. A obra do Senhor. Nos santificar todos os dias. Buscar a presença do Pai todos os dias, porque somente com a presença do Senhor que a gente alcança a santificação. Sem a presença do Espírito Santo não vamos alcançar. Chame o Espírito Santo para a sua vida. Fale, Espírito Santo, me guia, seja o meu guia. Venha até a mim, me ajuda. O que o Senhor quer que eu faça? Sim, é isso que nós devemos fazer para nos santificar. Leia a Bíblia, que você vai conhecer os passos de Jesus desde Gênesis a Apocalipse. Jesus está lá desde Gênesis a Apocalipse. Pastor, eu nunca li a Bíblia, por onde eu começo? Eu prefiro falar para as pessoas começa pelo início. Qual é o início? É Gênesis. Como que você quer conhecer Jesus se você não sabe nem a origem dele? Que ele já estava desde o início da criação do mundo. Quando Deus fala, porque a gente olha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Deus Pai fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que existem pessoas hoje em dia que acham que Jesus foi criado depois. Não, Jesus não foi criado. Ninguém criou Jesus, ninguém criou Deus, ninguém criou o Espírito Santo. Eles que nos criaram. Foi tudo com a sua voz, com a sua palavra.
Quando Deus Pai fala, façamos, quando ele fala que a terra era sem forma, vazia, só tinha o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo estava ali, ó, rodeando, olhando. Opa, calma aí, realmente, devemos mudar isso aqui, esse aspecto. Vamos botar algo aqui. Então, quando Deus Pai grita, fala que vem a luz, é os três falando, é a concordância dos três. Então, como eu me santifico? Buscando o Senhor todos os dias e toda hora, enquanto você puder. Eu não estou falando que você vai parar seu trabalho e ficar falando só de Deus, orando, não. Tira um tempo. Tire vários tempos, quando você puder, assim que acorda, assim que vai dormir, assim que você vai almoçar, depois do almoço. Todo o tempo que você tiver e puder se santificar, se santifica. A gente passa tempos e tempos na frente de uma tela de televisão, de uma tela de celular. Por que não podemos nos santificar? Amém? Amém. Hoje eu terminei a segunda parte. Amanhã estarei aqui para dar continuidade ao término dessa lição. Espero que todos tenham aprendido hoje, tenham gostado dessa aula, que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de vocês. E muito obrigado por todos vocês que assistiram essa aula e que todos vocês que ainda vão assistir nas redes sociais. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a vida de cada um que assistiu, cada um que vai assistir. Peço-lhe que o Senhor esteja com cada um de nós em tuas mãos. Faça sua vontade, seu querer, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e nos dê um ótimo dia.